nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Marcos dos Santos e desde já eu convido você a se inscrever no meu canal, dar seu like, dar o sininho, curtir o sininho, para que a gente possa continuar a propagar a palavra do Senhor a todos aqueles que nos escutam. E nós vamos meditar então no dia de hoje sobre o segundo domingo do Advento, o ano B. O Advento, esse tempo litúrgico tão rico que a Igreja Católica nos propõe para que realmente nós possamos preparar bem o nosso coração, dispor melhor as nossas almas para acolher a Jesus Cristo, Deus feito homem, Deus feito menino, que vem ao nosso encontro para nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, versículo de 1 a 8. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá aquele que é mais forte do que eu nem sou digno de abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Esperança, sede da sabedoria, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, então nós estamos mais adentro deste período de 4 semanas, que é o tempo do Advento, preparação para o Natal, para a vinda de Jesus. Esse período que no primeiro momento vem nos colocar a vinda gloriosa de Jesus, a segunda vinda, a vinda gloriosa e definitiva do Senhor. Essa vinda que virá para consumar, primeiro ressuscitar os mortos, o juízo universal, e consumar a história da humanidade. Aquilo que está na carta, a segunda carta de São Pedro, é a leitura da missa do domingo, do segundo domingo do Advento. Para quem não sabe, segundo Pedro, foi o último escrito a ser inserido dentro do cânon, ou seja, do catálogo dos livros inspirados pelo Espírito Santo e reconhecidos como tais pela Igreja. Então, muitos dizem que é contemporâneo mais ou menos de Apocalipse, ou talvez até mesmo mais tardio que o livro do Apocalipse. No capítulo, segundo Pedro, capítulo 3, versículo, a partir do versículo 8, Pedro vem dizer para nós: uma coisa, ou o autor da carta de São Pedro, uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então aqui está mostrando para nós justamente essa relativização a partir do tempo de Deus. Ou seja, Deus que habita na eternidade, mas o tempo é criatura de Deus, e dentro do tempo, e mais propriamente dentro da história, Deus vem se revelar. E aí ele vem continuar: o Senhor não tarda a cumprir suas promessas, como pensavam alguns, achando que demora. Então muitas pessoas acham: puxa, como Jesus demora para voltar. Ele está usando de paciência para convosco. Então o Senhor, Ele dá um tempo para a nossa conversão. Então sabemos que Deus é amor e que Deus dá um tempo, um cronos, para cada um de nós. Seja enquanto humanidade, seja individualmente. Todo homem, Deus dá chance desse homem, uma vez escutando a sua palavra, uma vez o conhecendo, abrir seu coração para que possa colher a sua salvação. E aí ele vem continuando: pois não deseja que alguém se perca. Então é da vontade do Senhor que ninguém se perca e todos nós nos salvemos. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Aqui está o sentido da conversão, da metanoia. Do grego, noia, nous, a mente, mudar a cabeça, mudar a mentalidade. Isso justamente também redundando em mudar meu comportamento moral, de estar de acordo com os mandamentos da lei do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo.
um retorno. Aquilo que os judeus chamam de Teshuvá, o retorno, voltar-se para o Senhor, para as suas leis. O dia do Senhor chegará como um ladrão, então os céus se acabarão com um barulho espantoso, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com tudo o que nela se fez. E desse modo tudo se vai desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa. Evidentemente que aqui, né, Pedro, o autor da carta de Pedro, podemos assim dizer, ele faz uma comparação a uma antiga tradição de que, assim como na primeira criação o mundo foi acabado em águas, como está relatado em Gênesis, quando a gente sabe do episódio ou da saga de Noé, quando depois os homens terem pecado tanto, Deus decreta que o mundo seja terminado em água. E aí durante 40 dias, 40 noites, ao sentido do número 40, ou seja, a mudança epocal, cai, chove torrencialmente e todos os seres, exceto os aquáticos, evidentemente, e um ou outro ser aéreo, né, que voa, sobreviveram. E Noé com a sua família. Então, Noé, sua mulher e os seus 3 filhos, com suas respectivas esposas, Sem, Jafé e Cã. E aí, então, nessa primeira criação, tudo foi diluído, ou melhor, tudo foi acabado em água. E nessa segunda criação, podemos dizer assim, na consumação desse mundo com o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa dimensão escatológica de fim, que começou com a sua ressurreição. Então, a nova criação, ela começa com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela vai ser consumada na sua vinda, na sua parousia, na sua vinda gloriosa. E aí isso se dará por meio do fogo. Se na primeira vez se deu por meio da água, no segundo se dará por meio do fogo. E aqui não apenas o fogo no sentido de destruição, mas no sentido de purificação. Então, a gente tem bem claro, a igreja vai nos colocando então isso, essa visão. Jesus Cristo voltará. Ele não voltará apenas no sentido quando nós morremos. Evidentemente, quando ele voltar, aqueles que estiverem vivos se transmutarão, aqueles que estiverem vivos se transformarão, como nos diz a São Paulo aos Tessalonicenses, porque estão pela força da vinda do Senhor. Mas a maioria de nós vamos encontrar com o Senhor com a nossa morte, e que evidentemente virá como um ladrão. Para muitos virá como um ladrão, porque muitos não esperam. A segunda vinda do Senhor Jesus será algo histórico, assim como a primeira vinda foi histórica. Então a segunda vinda do Senhor Jesus será não apenas algo histórico, mas será algo meta-histórico. Histórico porque acontecerá no nosso tempo, e meta-histórico porque estará além do tempo e para transmutar, para transformar, para justamente Deus realizar essa glorificação em toda a sua criação. Então, a primeira cena, essa vinda do Senhor. E aí, ao longo, do tempo do Advento, a igreja vai colocando diante das escrituras sagradas, dos evangelhos, certos personagens. Então, certas personagens, como nós vamos ver a Virgem Santíssima, de São José, e a figura do grande João Batista. Então, João Batista, que Jesus disse que foi o maior dentre os nascidos de mulher. João Batista, que foi um asceta, um homem de grande virtude, um homem que jejuava. Agora há pouco nós escutamos o Evangelho de Marcos, nós vamos meditar Marcos, esse evangelho mais curto, portanto também, para muitos exegetas, o evangelho mais antigo, que tem cerca de 16 capítulos, e que apresenta essa figura ímpar de João. João, que é o nazireu consagrado, ou seja, alguém que provavelmente não cortou o cabelo, não bebia vinho, não bebia bebida alcoólica, como foi orientado pelo anjo Gabriel, que usava roupas de camelo, ou seja, usava roupas penitenciais, o cinto de couro. Este homem que viveu no deserto da Judéia, este homem, vamos voltar dizendo para João o Batista, porque ele batizava, era o batizador, que formou um grupo de discípulos em torno dele, e que depois, um ou outro discípulo, exemplo como foi João e André, João Evangelista e André, irmão de Pedro, foram seguir Jesus imediatamente. João, que era primo, a palavra grega que se usa para João em Lucas é Adelphos, ou seja, parente. Então, Maria Santíssima, parente de Isabel. Então, segundo uma grande tradição, a Virgem Santíssima Nossa Senhora,
a Virgem Santíssima, a Virgem Maria, ela, pela linhagem de Joaquim, descendia da tribo de Judá e da casa real do rei Davi. Então, a Virgem trazia em seu seio, trazia em seu corpo o sangue da realeza de Israel, o sangue davídico, né? E pela linhagem da sua mãe, da tribo de Levi, ou seja, da tribo sacerdotal, em linha direto com Gadol Kohen, ou seja, o grande sumo sacerdote, Araão, que era irmão de Moisés, Moshe Rabbeinu, como diz a tradição judaica rabínica. Então, Isabel era da tribo de Levi. E aí, quando nós vamos folheando, aqui eu já estou indo para Lucas, nós vamos vendo que tanto Zacarias era sacerdote, então eles casavam entre si, então para manter a linhagem sacerdotal, e estava no seu turno quando o anjo Gabriel, um grande príncipe de Deus, quando vamos ler lá em Tobias, quando Rafael aparece para Tobias e diz: eu sou um dos grandes arcanjos, um dos 7 que assiste o trono do Eterno, de Hashem, o trono do Altíssimo. Então sabemos que tem 7 espíritos pelo livro de Tobias, e depois nós podemos remeter para Apocalipse, que assistem a Deus. 3 sabemos o nome, Miguel, Gabriel, Rafael. 4 nós não sabemos. Porém, Gabriel, força de Deus, é um deles. Então, Gabriel, que apareceu lá no profeta Daniel. Gabriel também, que nós vamos ver que vai esclarecer as coisas para o profeta Daniel na época do exílio da Babilônia, que vai aparecer a Santíssima Virgem Maria e que vai aparecer para Zacarias, anunciando a vinda de João Batista, anunciando o nascimento deste grande Hasid, deste grande santo, deste homem justo, ungido do Senhor, que viria cumprir aquilo que foi escrito 7 séculos antes da vinda de Jesus, que está na primeira leitura, em Isaías capítulo 40, o profeta vem anunciar o melhor do Senhor por meio do seu profeta. Preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada do nosso Deus. Então João ele aparece qual novo Elias. Então, assim como no judaísmo, Eliarro, ele que não morreu, né? Então, como nós vemos no livro de Reis, ele foi arrebatado aos céus, ele deveria vir para anunciar o Messias. E aí nós vamos vendo que João Batista é esse Elias, evidentemente que não é reencarnação, como afirmam os kardecistas, mas João Batista ele vem na força, no espírito, ele vem no tipo, ele vem no arquétipo de Elias, ele vem na força profética de Elias, ele vem para denunciar o pecado, como João Batista denunciou o pecado do rei Herodes, que vivia com Herodíades, que era esposa do seu irmão Felipe. Então essa mulher, que no primeiro momento foi amante de Herodes, e que era esposa de Felipe, irmão de Herodes, depois se tornou a sua esposa, de amante para esposa, e João Batista denunciou esse pecado. Então, mais ou menos como acontece com Elias e a figura do rei Acabe de Israel e a figura de Jezabel, ou seja, Elias que vem acusar o pecado de Jezabel, essa mulher tão terrível, que veio trazer a idolatria de Baalins e de Aserás para dentro da casa de Israel. E veio denunciar a idolatria desse povo que estava adorando outros deuses. Então João Batista, este homem tão santo, tão grande, porque dentro da liturgia nós temos só 3 pessoas que a igreja celebra. Não meramente só o nascimento para o céu, né? Mas também o seu nascimento nesse mundo. Primeiro, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos o Natal dia 25 de dezembro e celebramos a Páscoa do Senhor. A Virgem Santíssima, celebramos a sua Assunção ao céu em corpo e alma 15 de agosto e celebramos 8 de setembro o seu nascimento nesse mundo. E depois João Batista, que nós celebramos, se eu não me engano, aqui perdoa a memória do padre, dia 29 de agosto, o seu martírio, e dia 24 de junho celebramos o seu nascimento. João Batista, que não só foi profetizado pelo arcanjo Gabriel, João Batista, que foi santificado já no ventre materno. Então, o grande São Luís Grião de Montfort, esse grande padre santo mariólogo francês, na sua obra Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, ele diz que por meio de Maria Santíssima aconteceu os primeiros milagres de Jesus na ordem da graça e na ordem da natureza. Na ordem da natureza, João 2,
quando Jesus transmuta água em vinho, sinal da Eucaristia, e depois, na ordem da graça, o primeiro milagre, quando Jesus, no seio de Maria Santíssima, por obra e virtude do Espírito Santo, santifica, pela palavra da Virgem Maria, de Nossa Senhora, o ventre de Isabel, ou seja, o próprio João Batista, que salta de alegria no ventre de Isabel. Então nós vemos então, queridos irmãos, este homem asceta, este homem jejuador, este homem que vivia nos desertos, ou seja, na solidão, apenas com o seu Deus, este homem que usava uma cinta de couro, que comia gafanhotos e bebia mel silvestre, este homem que não fez nenhum milagre, podemos assim dizer, na ordem da natureza, mas que tanto impactou as pessoas que muitos acreditavam que ele era o Messias. Este homem, ao mesmo tempo, que vem indicar quem é Jesus, dizendo: eu vos batizo com água, vai vir aquele que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este homem, queridos irmãos, que apontou, depois que batizou Jesus, quando Jesus se encontrou com ele, e Jesus disse: convém que se cumpra toda a justiça. Quando João disse: mas olha, é eu que devo ser batizado por ti, convém que se cumpra toda a justiça, João. E quando Jesus sai das águas do Jordão, cheio do Espírito Santo, João aponta e diz: et ainos Dei qui tollis peccata mundi. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que vai tirar o pecado do mundo. E aí, ele apontando para Jesus: minha missão já está se acabando, porque é necessário, importa-te ilum crescere, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Querido irmão e irmã, que você e eu possamos ser como João Batista, que nós possamos ser ungidos do Espírito Santo, que possamos amar Jesus, que possamos ser destemidos. Quando vemos a figura de João, vemos a parrisia. João não temia denunciar o pecado, João não temia ser de Deus, a ponto que João pagou com o seu sangue. Que assim sejamos como João, que possamos trazer pela santidade de Deus em nossa vida, o nosso esforço, evidentemente, porque a santidade passa pelo nosso esforço, atrair pessoas não para nós, mas para nosso Senhor. Porque evidentemente que assim como o açúcar, assim como o néctar atrai as abelhas, a santidade de vida, as virtudes, a união com Deus, a nossa união pessoal com o nosso Senhor, ocasionará depois que as pessoas possam se aproximar, não meramente de nós, mas do próprio Senhor. Que o Deus eterno, todo-poderoso, por intercessão da Virgem Maria e de São João Batista, vos abençoe e vos guarde. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.